pessoal, então, primeira questãozinha da aula de hoje aí, de itens de 9 até 13. A figura a seguir representa um expositor de salgados que consiste em 1/4 de um cilindro. Então, ele falou o seguinte, ó, se eu pegar aqui, esse ângulo aqui, então, é um ângulo de 90 graus, e isso aqui é um pedaço de um cilindro, foi isso que ele falou, certo? Beleza, 1/4 de um cilindro. Observe na figura que na metade da altura desse expositor existe uma prateleira que divide em duas partes. Então, o cara falou que aqui você tem um expositor, onde a altura é de 40 centímetros, e na metade dele aqui, 20 para cima, 20 para baixo, eu coloquei exatamente essa prateleira que está aqui, né? Então, eu cortei ele através dessa prateleira aqui. Beleza. Considerando a parte frontal do expositor, corresponde à área lateral do cilindro. Então, isso aqui, ó, ele falou que é a área lateral do cilindro. Beleza? Pergunta pra gente, hein? Algumas coisinhas. Então, ó, 9, 10 e 12 aqui. Vamos lá. A área da prateleira do meio é igual a quanto? Muito bem. O cara está perguntando quanto é que vale a área dessa prateleira aqui do meio. Pessoal, a área de prateleira é base vezes altura, né? Então, essa prateleira é um retângulo. Esse tamanho que está aqui atrás, eu tenho ele já fácil. Esse tamanho é exatamente essa largura aqui, que vale 1 metro. A dificuldade que eu vou ter nessa questão é descobrir quanto é que vale esse outro segmento aqui. Como é que eu vou fazer para descobrir isso aqui? Então, vamos lá, item 9. Eu vou preferir olhar a circunferência, ela planificada. Ó. Esse aqui vai ser o diâmetro da circunferência, que o raio, o cara já me falou que vale 40, né? Então, você tem 40 centímetros para um lado, 40 centímetros para o outro. Essa altura também é 40 centímetros, que ele já me falou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse tamanho no meio. Essa corda, né? É chamado de corda aqui, que une esses dois extremos. E eu preciso descobrir quanto é que vale esse tamanho aqui, que eu vou chamar de tamanho A. Bom, como é que eu faria para descobrir esse tamanho A? Pessoal, eu ligo daqui até aqui. Esse tamanho eu já sei que vale 40. Essa distância daqui para cá é esse tamanho aqui, né? Que vale 20. E aí, com o teorema de Pitágoras, eu encontro esse valor de A. Verifica se todo mundo entendeu, por favor, que eu fiz aí. Hoje a Maria Clara não está aí, né, para falar com a gente. Então, vocês têm que falar comigo. Vai lá, dúvidas? Ficou claro. Beleza? Vamos lá. Ó, o que eu posso fazer? Eu vou dar um zoom nesse triângulo aqui. Vamos dar um zoom nesse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, eu já posso perceber que tem uma característica legal desse triângulo. Qual característica? Primeiro, a hipotenusa dele vale 20. A hipotenusa dele vale 40. E esse cateto vale 20. Se existe um cateto que é metade da hipotenusa, quer dizer que o ângulo oposto a esse cateto é um ângulo de 30 graus. Então, já posso falar que é o triângulo amiguinho. Se é um triângulo amiguinho, então esse tamanho vai valer 20 raiz de 3. Que é exatamente essa medida que vai estar aqui, ó. Então, essa medida aqui, ó, é 20 raiz de 3 centímetros, né? Então, a área que o cara pediu vai valer quanto, pessoal? A área que o cara pediu vai ser igual a 1 metro vezes 20 centímetros. Então, vou colocar 0,2 raiz de 3 metro. Então, esse tamanho aqui vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 10, o 0,2, né? Então, esse tamanho vai ficar raiz de 3 sobre 5 metros quadrados. O que torna esse item um item correto. Eu acho que a partir daí os outros saem fáceis. Os outros aí que vocês ficaram em dúvida, tanto 10 quanto os outros, então deve sair um pouquinho mais fácil. Mas eu quero saber se vocês entenderam tudo que eu fiz aqui. Dúvidas? No item 10, o cara pergunta para nós o volume da parte inferior do expositor, quer dizer, a parte que está abaixo da prateleira. O cara está perguntando para a gente quanto é que vai ser o volume desse troço aqui. Pessoal, dá para perceber que você pegou essa figura, que é uma figura toda esquisita, né? Não sei o que é isso. Se aqui fosse reto, seria um trapézio, mas como tem essa curva aqui, não sei o que é isso, ok?
Mas o que interessa é que ela aparece igualzinha lá atrás, ó. Ctrl+C, Ctrl+V e paralela. Paralela e congruente lá atrás. E aí você ligou os extremos. Quando você faz isso, essa figura em destaque, ela pode ser calculada como se fosse o volume de um prisma, tá? Como é que seria o volume de um prisma? Área da base vezes a altura. E quem seria a base? A base seria essa área aqui, ó. Então você teria que arrumar um jeito de encontrar quanto é que vale essa área. E aí você fazendo a altura é a própria largura, que é a distância entre essas duas faces, que são paralelas e congruentes, que são consideradas bases aqui. De boa? Então, como é que eu vou fazer essa área da base? Essa é a dificuldade. Bom, eu vou de novo olhar para a figura planificada. Eu vou olhar para o círculo como um todo, que foi dividido em 4 partes, e que eu cortei a bagaça no meio aqui. Bem, o que eu já conheço daqui? Eu já conheço que esse triângulozinho aqui, ó, é um triângulo amiguinho, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar, pessoal, essa área aqui, ó. Que área é essa? Essa área é chamada área da borda da pizza, né? Área da borda da pizza. Bom, a gente já viu que esse ângulo é de 30, então esse ângulo é de 60 e todo esse ângulo aqui é de 120. Todo mundo sacou que esse ângulo todo aqui é de 120 graus? Dessa circunferência, pessoal, eu vou fazer aqui o diâmetro dela e eu vou cortar ela aqui no meio. Vou fazer esse raio aqui dando 40 centímetros, esse raio também dando 40 centímetros. Essa altura aqui vai valer 20, essa altura aqui também vai valer 20. Esse ângulo é um ângulo de 30 graus, então todo esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 120 graus. Vai ser essa área aqui, mais essa área aqui. E essa área que corresponde à área que eu quero. Beleza? Então, eu vou falar o seguinte. A área A da base, que é essa área aqui. Então, a área da base, ela pode ser dividida em 2 áreas. Primeiro, a área vermelha, que eu vou chamar de área 1, que é a área de um triângulo, mais a área laranja, que eu vou chamar ela de área 2, que é a área de um setor circular. Acho que assim fica mais fácil do que do outro jeito que eu estava fazendo. Bom, então vamos embora. A área 1, que é a área de retângulo, de triângulo, eu posso falar que é cat sobre 2. E a área 2, que é a área do setor circular, o importante é esse ângulo. Ok? E esse ângulo aqui, pessoal, fica fácil da gente ver que já que aqui é 60 graus, esse ângulo é de 30 graus. Então, vai ficar 30 graus é pegar a circunferência e dividir em 12 partes iguais. 1/12 de π. Eu acho que essa era a dificuldade da questão, achar essa área da base. Para um minutinho e pergunta se vocês sacaram essa área da base aí. Vê aí, pessoal. Vê se área 1, que é a área do triângulo vermelho, cat sobre 2, e a área 2, que é a área daquele setor circular, como sendo 1/12 de π ao quadrado. Tem aqui alguma dúvida? Então, vamos embora. Então, ó, continuando então aqui. Então, eu peguei aquele triângulozinho lá. Bora, cat sobre 2. Gente, o primeiro cateto é esse aqui, que vale 20. E o segundo cateto é esse aqui, que vale 20 raiz de 3, porque o triângulo é amiguinho, né? Então, cat 20 vezes cat 20 raiz de 3 dividido por 2, mais 1/12 de π vezes o raio é 40. Bora, esse 20 cancela com esse 2, fica 10. E assim eu vou ter que a área da base, ela vai ficar igual a 200 raiz de 3, mais, aqui vai ficar 40 vezes 40 dividido por 12, né? 40 vezes 40 dividido por 12, que é 3 vezes 4. Esse cara corta, vai ficar 10, então vai ficar 400 dividido por 3. 400π dividido por 3. Unidade de medida é centímetros. Centímetros quadrados. Bom, para que eu estou fazendo isso? Para calcular o volume. E para calcular o volume dessa peça aqui, a gente vai pensar que essa peça aqui é como se fosse o volume de um prisma, né? Que vai ser nada mais nada menos do que a área da base, que eu acabei de calcular, vezes a altura. Ok? Bom, ele está perguntando em litros. Pessoal, litros, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico.
Então, é isso que eu vou usar. Eu vou transformar todo mundo para decímetro, tá bom? E aí, trabalhando em decímetro, eu já tenho a parada em litros direto. Então, vamos embora. Então, esse volume vai ser igual à área da base, que é essa que está aqui, em centímetros quadrados. Então, você vai ter que andar 2 casas, né? Então, anda 2 casas aqui, depois você anda 2 casas para cá. Então, vai ficar 2 raiz de 3, mais 4π sobre 3, isso em decímetros quadrados, vezes a altura, que é 1 metro, transformando em decímetros, fica 10 decímetros. O que eu acho legal fazer? Ó? Eu acho legal fazer o seguinte daqui. Eu acho legal a gente chuveirar aquele cara. Então, chuvero 10 aqui. Esse volume vai ficar igual, então... Eu mudei a cor sem querer, né? Aquela cor é um rosa. Tá? Então, ó, esse volume vai ficar igual a 20 raiz de 3 mais 40π sobre 3. Então, eu chuveirei o 10 litros. E na resposta, a gente chuvera a resposta também. Talvez fique mais fácil. Ó, multiplique esse por esse. Fica 40π dividido por 3, mais esse vezes esse. Vai ficar o 3, corta com 3, vai ficar 20 raiz de 3. E aí, talvez fique mais fácil do que você ficar pensando no que colocar em evidência. Ok? Então, pessoal, o item é certo ou o item é errado? O item é correto. Bom, para mim, nessa questão foi pedido a 9, a 10 e a 12, pessoal. A 11 não precisa? Facebook, velho. O volume do cilindro. Deixa eu passar para o próximo, então, que seria o item 12 da questão. Vamos lá. Item 12. O volume da parte superior do expositor acima da prateleira dado por isso? Agora fica fácil, né? Então, o item 12, o cara perguntou o volume de cima. Então, quanto é que vai valer esse volume aqui? Aí o 12 fica fácil, porque você já fez os 2 itens anteriores, né? Vamos lá. Então, o volume que o cara pediu agora vai ser o quê, gente? Vai ser o volume, vou chamar de VC, volume da parte de cima. Ele vai ser igual ao volume total menos o volume da parte de baixo. Vou chamar de VB, volume baixo. Ok? Bom, então o volume da parte de cima vai ser o volume total, que possivelmente você deve ter calculado aqui, que deu 40π, né? O item é certo. Menos o volume da parte de baixo, que a gente calculou aqui, que também foi certo. Vou só chuveirar de novo. Deu 40π sobre 3, mais 20 raiz de 3, né? Então, esse volume aqui vai ser igual, multiplica por 3 em cima e embaixo aqui, né? Para ficar mais fácil. Então, vai ficar 120 menos 40, vai dar 80. 80π sobre 3, menos 20 raiz de 3. Isso em litros. A mesma ideia, eu vou pegar aqui e eu vou chuveirar. Fica mais fácil, né? Então, chuveirando primeiro, vai ficar 40π sobre 3, menos, multiplica esse por esse, vai ficar 20 raiz de 3. O que torna o item errado, porque não é 40π sobre 3, e sim 80π sobre 3. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta no item 19, que é do tipo C. Considere o paralelepípedo de vértices ABCDGH e a pirâmide de vértices BF tal, inscrita é dentro desse paralelepípedo, representado na figura a seguir. O cara pergunta a razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo. Muito bem. Alguém sabe como é que é o nome dessa pirâmide? Primeiro nome que você pode dar para ela, tetraedro. Pessoal, o que significa tetraedro? Esse sufixo edro, ele é de figura espacial, de face, tudo bem? Tetra, 4, edro, faces. Então, poliedro de 4 faces, ok? Então, o 4 faces seria 1, um triângulo, 2, um triângulo, 3, um triângulo, e lá atrás, 4 do triângulo. Então, você tem 4 triângulos aqui, 4 faces. Tetraedro é sempre uma pirâmide de base triangular, tá bom? E esse tetraedro, ele tem uma característica interessante, que seria o quê? Ó? Essa face que está aqui em cima, aqui forma um ângulo de 90 graus. Essa face que está aqui do lado, ó, aqui, também tem um ângulo de 90 graus. E essa face que está aqui do lado
também forma um ângulo de 90 graus. O legal daqui é o quê, pessoal? O legal daqui é que essas três faces que eu acabei de destacar aqui para os senhores, né, que são triângulos retângulos aqui, essas três faces são perpendiculares entre si, duas a duas, ok? Nesse caso, essa figura que forma esses ângulos de 90 graus também recebe o nome de quê? De triedro, se eu tirar a base, tá bom? Se eu tirar o triângulo lá do fundo, ela recebe o nome de triedro trirretângulo. O que seria um triedro trirretângulo? Triedro, três faces, trirretângulo, perpendiculares entre si, duas a duas, tá? Esse triângulo trirretângulo não tem a base, tá bom, pessoal? Não tem aquele triângulo equilátero que está lá no fundo, tá? Esse triângulo trirretângulo é como se fosse o cantinho de qualquer parede que você tem. Então, se você está no seu quarto aí, na sala, em algum local aí, fechado, você vai pegar o canto da parede. O cantinho da parede, ele é um triângulo trirretângulo. São três paredes perpendiculares duas a duas. Bom, toda vez que esse cara ocorrer, o que eu acho legal fazer? Ó? Seria legal fazer o seguinte. Eu vou considerar isso aqui sendo a base. Se eu considero esse triângulo aqui sendo a base, o que vai ser a altura? Pessoal, a altura vai ser a distância do outro vértice. A base é FGH, né? Quem é o outro vértice? O outro vértice é o B. Até o plano que contém essa base. E se eu perceber bem, a distância do B até o plano que contém a base é a própria aresta. Então, é assim que eu vou calcular o volume dessa pirâmide, desse tetraedro. Como é que eu vou calcular? A área da base. Eu vou considerar a base no triângulo equilátero vezes a altura. A altura vai ser a própria aresta. Então, vamos embora. O que ele falou? Ele falou que considerem o vértice tal, a razão entre o volume da pirâmide e do paralelepípedo. Gente, eu vou falar que esse paralelepípedo aqui vai ser A, esse tamanho. Esse é um cubo, né? Esse é um cubo, né? Esse tamanho também vai ser A. Esse tamanho também vai ser A, ok? Então, como é que vai valer o volume da pirâmide? A pirâmide forma um biquinho. Se forma um biquinho, reza um terço da área da base vezes a altura. Então, o volume da pirâmide vai ficar igual a 1/3. Área da base, você vai fazer como cat sobre 2. A área da base é a área desse triângulo retângulo, que é o primeiro cateto A vezes o A por 2. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu. Fala aí. Quando eu fui fazer como se fosse um cubo, não deu certo. Aí eu vi que talvez não fosse um cubo e considerei os três lados diferentes, aí deu certo. Na verdade, se for um cubo ou se não for um cubo, tem que dar na mesma coisa. É? Até porque quando eu fiz com os três lados iguais, não tinha dado, então... Mas tem que dar porque eles vão cortar, né, Isa? Mas eu vou fazer diferente. Deve ter errado conta. Tá bom. Eu vou fazer diferente, mas tem que dar certo também. Vou chamar de ABC. Já que ele não falou, né? Então vamos fazer ABC. Bora. Então vai ficar a área da base, que é A vezes B, dividido por 2, vezes a altura, que é C. A diferença é que ia ficar aqui A ao cubo. Agora ficou A vezes B vezes C. Se eu colocar igual A ao cubo, se eu colocar diferente, vai ficar A vezes B vezes C. Mas o importante aqui é que isso aqui vai ficar 1/6 de alguma coisa. O volume do paralelepípedo vai ser igual também à área da base vezes a altura. Eu vou fazer o seguinte, ó, pirâmide eu vou chamar de volume da PI e do paralelepípedo eu vou chamar volume do PA. Área da base, agora a base é esse retângulo, que eu vou chamar de retângulozinho A vezes B, e a altura é o próprio C. Se você considerasse tudo igual, seria A vezes A, daria A ao cubo. Pergunta do cara, ele perguntou qual é a razão, né? Razão é sempre uma divisão. Divisão de quem? Do primeiro que ele falou, volume da pirâmide, volume do PI, pelo segundo que ele falou, volume do paralelepípedo, volume do PA. Então, vai ficar o volume da pirâmide, que é dado por isso aqui, A vezes B vezes C, dividido por 6. E ao invés de dividir, eu já vou multiplicar pelo inverso, o inverso desse cara aqui, que é 1/ABC. Então, Isa, a diferença tinha que ser aqui, ó. Aqui eu cortei A vezes B vezes C, porque eu coloquei os três diferentes. Se eu tivesse considerado os três iguais, eu teria que estar cortando ao cubo. Resposta certa, letra A. Diz aí, considerando um copo que tem a forma de um cilindro circular reto de altura 10 e raio da base medido 3,
cubos de gelo, cada um com aresta medido 2 centímetros e π igual a 3,1, julga os itens. Letra A, a medida da área lateral, questão item 5, a medida da área lateral total em centímetros quadrados de cada cubo de gelo é um número múltiplo de 6? Bom, acho que aqui o gabarito deve estar errado, né? Então, vamos embora. O que o cara quer no item 5? O cara me deu um cubo de gelo. Desse cubo de gelo, ele me deu a aresta, né? Ele falou que a aresta mede 2 centímetros. Ele pediu a medida da área lateral total em centímetros quadrados de cada cubo de gelo. Beleza. Entendi, cara. Entendi. Ficou feio, hein? Área lateral total. Ficou ruim demais isso aqui, pessoal. Bom, o que eu acho que o cara quer? Tá bom? Se ele não colocasse esse total, o cara ia pedir a área lateral. E o que é a área lateral? 4 vezes a área de um quadrado. Como ele colocou esse total, eu acho que ele queria a área total, que na verdade é 6 vezes a área de um quadrado. As bases. Então, a área lateral seria só esses 4 que estão aqui. E a área total, a área lateral total, ele quer que você inclua o fundo e o topo. Acho que deve ter sido isso que o pessoal confundiu. Isso é um múltiplo de 6? Certo, porque é 6 vezes isso, né? Mas ficou ruim, hein? A gente errou mesmo pelo enunciado. Essa questão me lembrou de uma coisa. Eu posso comentar um negócio sobre essa questão? Pode. Pode? Quando eu coloco esse cubo dentro do copo, pessoal, esse cubo de gelo dentro do copo, e ele tem água, ele tem um líquido, sei lá, tem refrigerante, tem água, alguma coisa assim. Esse gelo afunda todo? Sim ou não? Não. Não afunda todo. Por quê? Densidade. Densidades, porque eles têm densidades diferentes, ok? Então, o mais denso, se o gelo fosse mais denso, o gelo afundava todo. Se o gelo não é mais denso, como o gelo é menos denso, então o gelo não afunda todo. Então, a densidade do gelo é menor que a densidade da água. A minha pergunta é, quanto que afunda uma parte dele? E como é que eu calculo isso? É a porcentagem da densidade. Então, eu acho legal a gente ter isso na cabeça, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, você tem um copo, eu posso falar que esse copo ele é um copo cilíndrico, sem problema algum, ok? Nesse copo, galera, tem um líquido, pode ser água, né? A densidade da água é de 1 centímetro cúbico, né? 1 grama por centímetro cúbico, você pode ter qualquer outra coisa aqui. E aí eu vou colocar o cubo de gelo aqui dentro, ok? E esse cubo de gelo, eu tenho que uma parte dele afunda e a outra parte não afunda. Pessoal, qual é a parte que vai afundar? A parte que vai afundar é uma porcentagem do volume total. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça é o seguinte. Então, ó, o volume submerso, que é a parte que afunda, é uma porcentagem de quem? Do volume total do cubo. E como é que eu faço para calcular essa porcentagem? Quem pode me falar como é que eu faço para calcular essa porcentagem? A razão das densidades só. É a razão das densidades. Ok? É a menor densidade dividido pela maior densidade. Pessoal, quem tem menor densidade? O gelo ou o líquido? Gelo. Então, vai ser a densidade do gelo, que ela é menor, dividido pela densidade do líquido. E aí, João, agora sim, a demonstração disso vem pelo empuxo. A demonstração disso, que a razão das densidades é o percentual do volume submerso. Beleza, professor. Vocês querem que eu coloque a física aqui? Vocês sabem chegar nisso? Vamos fazer rapidinho? Vamos fazer rapidinho. Como é que eu demonstro isso? Pessoal, forças, né? Equilíbrio de forças. Existe uma força para cima, existe uma força atuando para baixo, que elas se equilibram, porque ela vai estar estável, o bloco ali, ele não vai se mover, né? A força para baixo é a força peso gravitacional e a força para cima é a força empuxo. Então, daqui, a força peso é igual à força empuxo. Eu queria que vocês me lembrassem das coisas aqui, por favor. Vamos lá, vai. Qual é a formulazinha da força peso? MG. MG. O que é M? É a massa total do bloco de gelo dividido pela gravidade.
Então, mg, eu vou chamar de massa total, tá bom? E o que é empuxo? Densidade do líquido. DGV, né? É. Densidade do líquido vezes DG. gravidade vezes volume. Agora, que volume é esse? Submerso. Volume submerso. Então, peso, que é a massa total vezes a gravidade, é igual ao empuxo, que é a densidade do líquido, né? Esqueci de colocar aqui. Densidade do líquido, né, pessoal? Sim. Densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso. Muito bem. A gravidade de um lado pode cancelar com a gravidade do outro. Beleza. Qual é o conceito de densidade? Massa sobre volume. Total. Né? Então, a densidade seria a densidade total, a densidade do gelo, vamos colocar assim, né? A densidade do gelo. Densidade do gelo. É a massa total do gelo dividido pelo volume total do gelo. Tudo bem? Então, o que eu posso colocar no lugar da massa total? Ó, no lugar da massa total, eu posso colocar o quê? A massa total é densidade do gelo vezes o volume total. Então, é isso que eu vou fazer. No lugar da massa total, eu vou colocar densidade do gelo vezes volume total. Isso é igual a densidade do líquido vezes o volume submerso. Beleza? E agora basta fazer o quê? Esse cara que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, o volume submerso é a densidade do gelo dividido pela densidade do líquido vezes o volume total. E não se esqueça que isso é uma porcentagem. Essa questão, então, o cara deu para a gente essa sequência numérica, tá bom? E aí ele falou algumas coisinhas interessantes para nós, ó. O desvio padrão que determina a dispersão dos elementos de uma série numérica em relação à média aritmética é calculado dessa maneira. Então, é assim que você faz para calcular o desvio padrão. Beleza. Em que x1, x2 até xn são os n elementos da série cuja média aritmética é igual a m. Então, ele fala aqui, a média aritmética aqui, ela vale m. Indicando por mzão a média aritmética da série da tabela acima, então você vai fazer a média dessa galera, e mzão é essa média. O cara pergunta, agora que tem talvez a parte que seja difícil, né? Calcule o desvio padrão da série formada pelos elementos x1 até xn, tais que xi é maior do que m. Números maiores que a média, não é? O que ele quer que você faça? Ele quer que você, primeiro, calcule a média daqui. Você já calculou essa média? Sim, dá 46,54 pela minha conta. 512 dividido por 11. Isso, acho que é isso mesmo, 46,54. Aí, o que ele quer fazer aqui, Gui? Ó, calcule o desvio padrão da série formada pelos elementos x, tais que esses elementos são maiores que a média. Então, ele quer calcular o desvio padrão de todo mundo? Não. Não, só de alguns elementos. Quais elementos que ele vai escolher? Ele deu o critério de escolha aqui, ó. Qual é o critério de escolha? Maiores que a média. Maiores que a média. Então, quais são os números? Vai lá. 90. O 90. 48. O 48. 80. O 90 de novo. O 90 de novo. O 80 e o 132. Isso. Aí o meu não deu certo, não. Então, ele falou assim, ó, calcule o desvio padrão disso. Não sei se foi o erro que você cometeu, mas um erro que a galera comete é, eu pego essa média. Ah, tá. Pode ser. Não é. Eu vou fazer o quê? É uma nova sequência numérica que tem a sua média. Entendi. Foi o erro que você cometeu? Sim. É porque eu também até pensei em não usar essa média, mas ele falou assim, indicando a média aritmética da série da tabela acima. Eu falei, velho, ele tá querendo a da tabela mesmo. Mas não é isso, então. Isso. Mzão é a média da galera que está lá em cima. Calcule o desvio padrão de alguns dos elementos da tabela lá de cima. Quais elementos? Os elementos que são maiores que essa média. Então, ele falou assim, ó, calcule o desvio padrão dessa série. Ah, entendi. É porque eu estava diminuindo isso da média, entendeu? Da média da tabela inteira, não é isso. Entendi. Beleza. Beleza. Mas eu vou fazer, tá bom? Eu não fiz nenhum desvio padrão com vocês, eu vou fazer esse desvio padrão aqui. Então, vamos embora, pessoal. Primeiro, eu calculo a média. 90 mais 48 mais 90 mais 80 mais 132, aperto igual, divide por quanto? Por 5. Por 5. Então, a média dessa galera aqui é 88.
Depois de calcular a média, calcula os desvios de cada característica. O 90 se desvia de quanto do 88? 2 unidades. O 48 se desvia de quanto do 88? 40 unidades. O 90 desvia 2 unidades. O 80 se desvia 8 unidades. E o 132 se desvia quanto? 44? Isso. 44 unidades. Então, calculei os desvios de cada uma das características. Eleva ao quadrado os desvios, soma eles e divida pela quantidade e tira a raiz quadrada. Bom, vamos lá. Primeiro 2 ao quadrado. Primeiro 2 ao quadrado vale 4, mais 40 ao quadrado é 16 com 2 zeros, mais 2 ao quadrado vale 4, mais 8 ao quadrado é 64, e 44 ao quadrado eu não sei de cabeça. Então, eu aperto memória mais, jogo esse número na memória somando, aí eu faço 44 vezes igual, e jogo o novo número na memória somando de novo, N+. Ok? Memória resultante foi a soma do resultado anterior. Divida por 5, aperta igual, e tira a raiz quadrada da bagaça. Deu 28,86, esse é o desvio padrão. 26,86. 26,86, obrigado. Então, valeu, pessoal. Brigadão. Por hoje é só. Até mais vezes. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode ficar aí, que eu tiro as dúvidas de vocês. Aos demais, bom feriado e continue a estudar.